boa tarde. Estamos começando mais um programa Mundo Melhor aqui na Rede Vida, o canal da família. Muito bom estar com você nesse sábado. Hoje a gente vai falar de um assunto que interessa a todo mundo. Cardiologia, obesidade, alimentos que fazem bem, que não fazem bem. Estou aqui com o Dr. Daniel Magnoni, que é cardiologista e nutrólogo. Aliás, qual é a diferença de nutricionista e nutrólogo? São duas profissões, como fisioterapeuta e fisiatra, ortóptico e oftalmologista. O nutrólogo é uma especialidade na medicina, como é a ginecologia. Sempre médico. Sempre médico. O nutricionista é uma profissão. Eu digo o seguinte, o médico nutrólogo diz, você tem que reduzir carboidrato, aumentar a proteína e aumentar a fibra. A nutricionista, ela escolhe os alimentos mais indicados para as doenças que o médico direcionou. Então nós fazemos a prescrição médica da nutrição e elas fazem a prescrição dietética. Tem que trabalhar muito junto. Uma coisa muito interessante, Charlita. Você veja que se a gente for observar quando começou a espécie humana, e quando começou a medicina, e você trouxer aqui um cirurgião, ele vai dizer que o cirurgião foi o primeiro médico. Se trouxer um infecto, ele vai falar que foi ele, ou o ginecologista. Mas veja que o primeiro especialista da medicina foi o nutrólogo, ou uma nutricionista. Porque aquelas tribos que vagavam pela África, alguém se dedicava à luta, outro ao cultivo, e o outro fazia chás e sucos, era terapia. E o que era? Nutrição. Então a nutrologia é a especialidade mãe de toda a medicina e a nutrição vem junto escolhendo os melhores alimentos. Mas cada médico que vem aqui conta a mesma história. Mas um suco, um chá, e você pode pensar, lembra da tua avó? Você ficava doente, ela fazia um suquinho. Quando a tua mãe ficou grávida, deram um caracol com ovo, deram a canja, não deram? Então, a nutrologia é a especialidade mãe da medicina e eu posso discutir isso com qualquer cirurgião. Agora, doutor Daniel, é interessante que as pessoas estão cada vez mais ligadas nesse tema, né? Porque estão buscando nutricionistas, nutrólogos, estão querendo comer de uma forma mais saudável, assim. Eu vejo entrevistas até que a gente já fez com pessoas de revista, tal, quando a capa é alguma coisa ligada à saúde, à qualidade de vida. Não sei se elas fazem depois, mas assim, livros para emagrecimento, né? A pessoa vai e quer porque ela quer comer melhor. Né? Nas minhas conferências e congressos com alunos, eu tenho muito aluno no Dante Pazanese, do Angacor, eu costumo dizer que a especialidade de nutrição e nutrologia não pode ir para o consultório segunda-feira se não ter visto os jornais de sexta, as revistas de sábado e domingo, que tem algum tema revolvido com nutrição. Porque nutrição é beleza, é saúde, é prevenção, é cura de muitas doenças. Nutrição hoje está relacionado com o método sexual, está relacionado com a cura do câncer. É a especialidade que faz parte de um processo de cura, seja ele mais a longo prazo, seja ele no curto prazo. Quer dizer, se você quebrou sua perna, nós vamos investigar hoje a sua deficiência em vitamina D, que passa por uma alimentação deficiente. E cada vez mais a população está se alimentando mal. Nós não temos tempo de preparar os alimentos, nós não sabemos escolher os alimentos. E se nós entendemos os alimentos, a legislação brasileira é perversa. Os nossos rótulos são muito mal formulados. Se você discutir comigo aqui hipertensão e sal, nós vamos discutir sobre tudo contra sódio. Que você, eu e ele não sabemos transformar em sódio, em sal. Nutrição saudável e as pessoas no seu dia a dia têm dificuldade de se alimentar bem. Então qualquer notícia séria, entrevistas como essa, matérias em bons veículos, chamam a atenção e são extremamente lidos. Pegando essa história do sal, vamos começar com esses vilões da... Por que o sal faz mal? O sal faz mal na medida que a gente abusa. Em Roma tem uma via salária. E quem tinha sal era mais rico. Quem tinha sal tratava melhor nutricionalmente a sua família, porque conservava os alimentos. Porque o sal é muito importante e faz parte da espécie humana da sobrevivência. Só que hoje nós abusamos do sal. Nós fazemos às vezes... Nós estamos comendo nutrição saudável, comida japonesa. É um peixe podre, ficou na vitrine muito tempo. Um shoyu em abundância. Uma bandejinha... O shoyu é cheio de sal, né? Uma bandejinha de shoyu equivale a 30 azeitonas. Você, com 8 azeitonas, come o que você precisa de sal. O brasileiro e o mundo todo precisa de 5 gramas por dia de sal. O brasileiro consome 13 gramas por dia. E uma bandejinha de shoyu tem 4 vezes o que você precisa de sal. Agora você pega o adolescente.
minhas filhas com os amigos delas, vão no rodízio japonês, eu já vi eles comerem 70 sushis, 6 bandejinhas de sal. Então, no dia a dia nós comemos muito sal, porque o sal está no alimento. Tem o alimento industrializado e tem o saleiro também. E o shoyu light? É a mesma coisa. Mesma coisa. No Japão, existe uma corrente dos médicos cardiologistas orientando a colocar naquela bandejinha um ou 2 limões espremidos e completar com um pouquinho de shoyu, com isso reduzindo o sal. Mas o sal faz parte do dia a dia, porque o alimento ele tem sabor, se ele é salgado, você tem gordura. Então, o processo tem que ser educacional. E hoje em dia, a gente não vê sabor, não vê prazer em comer uma comida com menos sal ou com sal normal. Porque se acostumou também a comer com muito sal, né? A mesma coisa com a margarina. A margarina no passado mas peraí, era do o vilão. sal ainda, o sódio, por exemplo, o refrigerante, dizem que o refrigerante zero, na Coca Zero, Diet e tal, tem mais sódio do que a outra, então faz mal por causa do sódio. Isso é mito ou é? É o seguinte, tem mais sal. Tem mais sal. Mas o sal do refrigerante, o sódio do refrigerante, né, que não é o NaCl, é o sódio, não impacta tão grande no nosso dia a dia, porque você não toma 30 refrigerantes com cafeína e sal em excesso. O que impacta mais é o saleiro na mesa, o que impacta mais é o consumo de embutidos, enlatados, industrializados. A Associação Médica Brasileira, a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos fez um trabalho e nós identificamos nesses macarrões prontos para uso, que tem aquele pozinho, um dos grandes vilões, porque as crianças jovens e os nossos telespectadores que têm adolescentes que voltam de madrugada, quer fazer isso aí. O pãozinho francês sem sal também. Agora, então, para a gente tomar cuidado, quer dizer, a história do shoyu, desses... com saleiro. Com saleiro. E os alimentos industrializados que têm muito sal. E aí eu estava falando com você da margarina. Da margarina. O creme vegetal hoje tem menos sal, porque a indústria aprendeu. Então, é difícil encontrar uma margarina salgada. E também o creme vegetal se adaptou e ele é composto de gordura boa, poliinsaturada e monoinsaturada. Creme vegetal No passado era aquela gordura trans, lembra? Hoje em dia não tem mais isso. O que é mais saudável, a manteiga ou a margarina? Depende da quantidade. Tá? As duas têm valor calórico elevado, em torno de 9 calorias por grama. Eu costumo dizer que você pode comer o que você quiser, o que interessa é a quantidade. Agora, se você vai comer 100 gramas de... Então, se coma 100 gramas de margarina. Eu sou contra o Dr. Daniel Magnoni, que eu vou comer 100 gramas. Agora, não tem mais e ainda vou colocar sal. Tem gente que faz isso, que passa a manteiga ou a margarina no pão e enche de sal, né? É o rei, o pão na chapa. Na padaria, vai numa padaria de manhã cedo. Eu conheço jornalistas famosos que pedem pão na chapa, se eles gostam de padaria, eles pedem pão na chapa e o pessoalzinho por cima. Eu gosto muito de pão com manteiga, mas eu ponho um pouquinho. Esses dias eu coloquei uma foto no Instagram com pão com manteiga. Pão com manteiga, eu estava trabalhando numa palestra nos Estados Unidos, aí eu coloquei assim, pão com manteiga é bom em qualquer lugar. Aí um amigo meu que é nutricionista falou assim, boa propaganda que você está fazendo, né? Mas você sabe que nas padarias é margarina, né? É margarina, né? Lá tinha passado manteiga. Então, Gabriel Chalita, o que a gente tem é uma necessidade de educação. Nós estamos falando de pequenas coisinhas, mas no nosso dia a dia existe muita lenda urbana em nutrição e existe uma necessidade de educação. Eu fiz um trabalho no Dante Pazanese com pacientes cardiopatas, 2.300 pacientes no ambulatório Dante Pazanese. São pacientes que já vivem no mundo e passam por médicos nutricionistas. 74% não liam os rótulos dos alimentos. E desses 26% que liam o rótulo, 90% quando iam ler o rótulo, não entendiam o que estava no rótulo. Mas é muito difícil entender. E eu fico em dúvida, às vezes eu pego um integral que não é integral, aí eu começo a comparar uma coisa com a outra, aí mudou a sigla daquilo lá, eu fico imaginando o que é, você pesquisa para... E assim, você perde um tempo tão grande com aquilo que você para de ver. E você sabe que às vezes, eu como médico, muitas vezes eu culpei a Anvisa por causa disso. E batendo, eu represento às vezes a Sociedade Brasileira de Cardiologia no fórum, igual o rótulo do Uruguai, da Argentina, do Paraguai, da Bolívia e da Venezuela, que está no Mercosul. Então, se você, um legislador, quer mudar o rótulo brasileiro, não pode se todos os países não concordar. Então, esse aspecto do sódio tem que ser um acordo mútuo. Olha que perverso que é isso. Porque esse consenso nunca vai existir. Então, nós vamos passar 10 anos e uma geração vai sofrer por um rótulo mal formulado por vários fatores. Mas um deles é a necessidade da normatização do Mercosul.
Agora, uma coisa interessante, o senhor falou várias vezes a palavra educação, né? Na verdade, os filhos comem muito o que os pais comem também, né? Tem a questão da escola, da merenda e tal, mas tem uma questão familiar que é fundamental, porque é o hábito que vai fazendo com que a gente goste mais disso ou mais daquilo. Tá muito ligado ao que os pais consomem, né? Não tenha dúvida nenhuma, a história familiar, em todos os aspectos, é o ponto mais importante. A pessoa que chega no meu consultório, a primeira pergunta que eu faço é: do que se morre na sua família? Câncer, diabetes, hipertensão, morte súbita, assassinato, sei lá, o que se morre na família. Você vai ter a tendência de ser assassinado, né? Uma vez ele falou: todo mundo morre de acidente de avião. Eu falei: nossa, vocês são pilotos? Não, a gente trabalha num campo, que vai muito avião naquela fazenda, 2 tios meus já morreram de queda de avião, o avião caiu em cima deles. Então, eu fui aprendendo. Mas... Aí não tem nada de componente genético, né? Mas eu tenho uma orientanda que fez um mestrado muito bom, doença cardiovascular em filhos e netos de coronarianos. E nós vimos que nesse aspecto você tem que ser muito incisivo com relação aos fatores de risco, que é obesidade, diabetes, colesterol elevado e consumo de sal. Então a família tem que ser orientada. E uma das coisas importantes que eu defendo muito, a educação nutricional na escola, porque a criança vira um apóstolo. A criança que aprende a comer saudável na escola, que aprende a ter a escolha saudável, quando ele volta para casa, ele vira um censor, né? e um apóstolo da nutrição saudável. Por isso que eu defendo muito a educação nutricional na escola, na pré-escola, quer dizer, primário, né? Primário, você usar esse momento como educação, cartilhas, brinquedos, a ludoterapia, e nós teremos apóstolos, além de estar nutrindo bem e diminuindo doenças já na criança. Legal, a gente volta daqui a pouco, continuando esse bate-papo aqui, super interessante. Obrigado, doutor Daniel, sobre obesidade, nutrição. Estou cheio de dúvidas para fazer aqui de o que faz mal, o que não faz mal, esses mitos, né, de alimentação, tantas dietas, tantos regimes que surgem. A gente fala sobre isso no próximo bloco. Muito bem, estamos de volta aqui no Mundo Melhor com o Dr. Daniel Magnoni. A gente estava dando risada aqui, falando de umas coisas aí que as pessoas estão falando muito, saindo em livro. Essa história da gordura com a carne e não misturar gordura com... Você come só proteína, todo tipo de gordura e aí não come carboidrato e emagrece. Funciona? Olha, Gabriel Chalita, eu acho que nós vamos ter que fazer um programa diário por uns 20 anos por mito. Berinjela com laranja, leite com manga. Então, é todo dia mito e verdade. Isso aí não tem nada a ver. Nada a ver. Na verdade, a dieta tem que ser balanceada, equilibrada, e nós estamos vivos por causa disso. Se você fizer uma dieta da proteína, você emagrece. Qualquer artista da nova novela dá uma garibada, fica uns 3 meses comendo só proteína, tira carboidrato, tira gordura, tira fibra, emagrece. Mas e depois, né? Não perpetua. A alimentação, quando ela não é de acordo com, seja como ele falou, com a cultura do país, cultura familiar, não adianta. Então nós temos trabalhos dessas dietas low carb, hyper diet, Atkins, seja por aí. A maior tempo você consegue uma dieta quando a pessoa é forçada, estimulada e gratificado, quando faz uma dieta tipo Atkins, que é hiperproteica, por 2 anos, mas depois não adianta, volta. E quando volta, você, se não mudou o hábito de vida, você engorda de novo. Então, se você vai ser o artista da próxima novela e quer perder 10 quilos, você faça essa dieta, mas depois você vai engordar de novo. Nada suplanta atividade física. E a inatividade física é uma das grandes males da atualidade, porque nós fazemos muito pouca atividade física. É necessário sim academia, é necessário ginástica, porque por mais que você se movimente, você vai sempre se movimentar muito, muito menos do que no passado. Os nossos cameramen agora não fazem nada, ficam ligados lá, aperta o botãozinho. Antigamente, como é que era antigamente? Vai para cá, vai para lá. Hoje é uma vida boa. Hoje é vida boa. Nós também, a entrevista aqui senta, tudo pronto. Então, todo mundo faz muito menos. É controle remoto, é escada rolante, é elevador, então tudo foi ficando... Eu tenho alguns trabalhos de calorimetria indireta, lá no Dante Pazanese, que a gente avalia o gasto metabólico
de acordo com a atividade física. A própria ginástica hoje é mais tranquila do que a do passado. Você vai numa academia, a esteira tem amortecedor, não sei o que, não sei o que lá. A do passado você tem que ficar apertando, né? Era tudo peso livre, hoje você tem a máquina para ficar confortável. Então nós temos que fazer muita atividade física e nós estamos comendo muito mais do que nós precisamos. Comer hoje é mais fácil, mais barato, e comer mal é mais fácil ainda. Se você mora sozinho, você gosta de cozinhar ou não gosta de cozinhar, você vai ter sempre alguma comida inadequada, pode ser gostosa. A gente caminha por alimentos inadequados, caminha com menos atividade física. Agora, voltando a essa história da proteína e carboidrato, por exemplo, à noite não é melhor comer só proteína? É pergunta de interesse próprio? Eu vou marcar uma consulta e vou lá, não? Nunca numa entrevista a pessoa faz uma consultinha. Mas eu vou dar essa... Olha, na verdade, existem algumas teorias que falam que depois, parece teoria religiosa, depois das 6 horas não consuma carboidrato. Teoricamente, o carboidrato ele se deposita. Se você comer muito carboidrato e for dormir, você vai armazenar. Mas eu diria que à noite a melhor coisa são alimentos de rápida digestibilidade. Então, quanto mais próximo do peixe, quanto mais próximo do leite e mais longe da gordura saturada, vai ser melhor para você, em todos os aspectos. Você tem que consumir o adequado ao seu gasto metabólico. Você tem que consumir balanceado. Então, as premissas básicas são: evite gordura saturada, gordura animal. Reduza o máximo possível de carboidrato, porque mesmo que você reduza, nós estamos consumindo muito carboidrato. E se for consumir carboidrato, quanto mais próximo do originário é melhor. Quer dizer, quanto mais próximo do açúcar, do açucareiro, é pior. Então, o carboidrato complexo é melhor. Reduza também o consumo de sal, o máximo que você puder. Lógico, não vai tirar o sal da salada, mas no dia a dia tente reduzir, que você vai conseguir chegar próximo dos 5. E aumente muito o consumo do reino vegetal. Quanto? As regras mundiais falam de 5 a 7 porções. Eu acho que 7, uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, é muito otimista. 5 estaria adequado. O que é uma porção? Uma fruta é uma porção. Um prato de sobremesa de salada é uma porção. Então, no almoço, no jantar, um prato de salada de sobremesa, um prato de sobremesa de salada. Uma fruta de manhã, uma fruta no meio da tarde, uma verdura já atingiu 5. Com isso, você vai ter uma nutrição saudável, você vai prevenir o câncer intestinal, vai baixar o seu colesterol, não vai engordar, vai baixar a sua glicemia e você vai ter mais longevidade e menos doença. Agora, todas essas regrinhas, elas não são fáceis de serem seguidas. Você fala assim, não come carboidrato, mas alguém te convida para comer uma pizza hoje à noite. É um amigo seu que você não vê há muito tempo. O que você vai fazer? Vai na pizzaria pedir uma salada? Fica chato. Então, a comida gostosa... Vira um chato também, que onde vai tem que ser só aquilo. Faz parte do dia a dia, né? Evite muita quantidade, só isso. E a fruta à noite, tudo bem? Tudo bem. Foi melhor. Não tem problema nenhum. À vontade. Fruta eu digo quanto quiser. Fruta quanto quiser, salada quanto quiser. Nossa, maravilhoso. E açúcar evitar ao máximo. Quer dizer, o mesmo mal que o senhor estava falando da questão do sal, esse branquinho do sal, é o branquinho do açúcar também. Uma vez eu fiz uma mesa que foi um sucesso do Congresso Brasileiro de Cardiologia, o pó branco que mata, sal, açúcar e cocaína. Foi maravilhoso, lotou. Temos muita emergência em pronto-socorro por abuso de cocaína. Temos muita hipertensão por abuso de sal. E temos muito distúrbio de diabetes por abuso de açúcar. Então eu fiz essa mesa e foi um sucesso. O pó branco que mata, exatamente isso. Agora, pegando a questão da hipertensão também e da diabetes, é importante que a pessoa vá uma vez por ano ao médico, assim, quem não tem nenhum sintoma, não sente nada, como é que ela deve fazer um trabalho preventivo da saúde? É difícil você regularizar câncer, seja de onde for. Você tem que fazer de 2 em 2 anos uma colonoscopia, os antígenos tumorais, uma avaliação. Se você tem muito diabetes, obesidade, doença do coração e mais do que 40, quer dizer, você é estressado, você é fumante, você come comida salgada, deve ir todo ano e fazer aquele check-up de rotina. Uma coisa interessante, Chalita, é que às vezes as pessoas veem a entrevista e eu vou falar bem do azeite de oliva. Isso é uma coisa também, um ponto importante. E aí a pessoa come muito azeite de oliva, também faz mal. Então, os alimentos bons também fazem mal. Né? Você tem que comer de tudo, variado, mas entender que esse alimento... Uma salada do jeito dele. A maionese é outra lei do urbana. Você lembra da maionese da tua avó,
Mas a maionese do supermercado hoje é uma maionese até que, a certo ponto, boa. Ela é com gordura boa. Ah, é? É, a maionese da Eu não vovó... como maionese por causa disso. A maionese da vovó era ovo, elas iam virando o azeite, o óleo, gordura poliinsaturada, um óleo de soja, girassol e milho, com gosto de maionese. Ela é saudável, porque é uma gordura boa, mas é insaudável no excesso. No excesso. O ovo é a mesma coisa. O ovo Porque também. o ovo foi um vilão uma época também. Eu falei muito mal do ovo já. Acho que eu vou ser processado pelas galinhas. Mas é que no passado a gente comia muito ovo. Bife a cavalo, ovo frito, a gente era criança, comia ovo e tal. Hoje em dia você não consegue comer mais do que 3 ovos por semana. E aí você tem um bom alimento, um bom nutriente com vitaminas e gorduras boas também. Por exemplo... Terceira consulta, hein? Terceira consulta aqui. Vou dar conta. É a moda da academia. Não serve pra nada. Não serve Pode pra parar nada? de comer isso aí. Aquele omeletezinho de clara não serve pra nada. O outro é muito mais gostoso, não vale né? nada. Aquela albumina é a albumina do pinto. É a albumina humana. Ela é produzida nas proteínas que você come, que são como um terço. Um terço não tem o terço, as dezenas e as contas? A proteína é assim. Ela é um terço que vai dividir em aminoácido. Esse aminoácido, que é uma conta do terço, junta com outras contas do terço e forma a tua proteína chamada albumina. Põe a tua albumina, então não adianta você comer. As duas chamam albumina, mas não é a mesma albumina. Nutricionalmente, aquele omelete de clara de ovo... Não vai nos complementos alimentares. Não é consulta minha, não. Mal, e o excesso dessa proteína pode lesar o teu rim se você não fizer uma boa atividade física, um pouquinho de proteína na forma de suplementos. Vai ser bom. Mas, se você estudar um pouco da história, na época do romano, os gladiadores eram suplemento ômega 3, nós temos fitosterol no suplemento e orientada. Então, se você acha que precisa de um suplemento, procure um profissional de saúde e discuta com ele. Se a tua função renal é boa, se você tem muito ou pouca massa muscular. Então, nós não podemos passear numa loja de suplementos e comprar aquele grandão, preto com letras douradas, um Buster, não sei o quê. Isso não serve para nada. É igual a tal do omelete clara, né? E, líquido na alimentação? Não tem problema. Não tem problema. Não é. Lógico, se você tomar refrigerante, a tua barriga pode até distender um pouco. Mesmo o diet, o zero? Por causa do gás. Por causa do gás. Agora, líquido na refeição, tem uma outra lenda urbana que se você não tomar líquido, você não engorda. Na verdade, se você mastigar bastante, você estimula o centro da saciedade e você fica saciado mais rapidamente. Então, você come menos pizza, né? Se você comer uma pizza e mastigar devagarzinho, você não passa do segundo pedaço. Mas se você comer rapidinho uma pizza, facilmente você chega no 5º pedaço. Então, mastigar e vai tomando bem... refrigerante, parece que vai indo. Se mastigar bem, você vai comer menos e você vai engordar menos. Agora, no cotidiano, entre água com gás e água sem gás, então é preferível água sem gás? Olha, água em excesso faz mal, seja com gás ou sem gás. Água em excesso faz mal? Tudo faz mal em excesso. Principalmente essa água mineral que tem muito eletrólito. Problemas de bexiga caída, se é mulher, se você tem problemas de função renal para esse paciente, esse médico, né, ou esse nutricionista, ele escuta. A água com gás, ela não é boa quando você tem uma coisa chamada síndrome dispéptica, que é gastrite, tem bolinhas pequenas, águas com gás artificialmente gasificadas, essas são piores. As artificialmente são piores. São piores, elas são muito ruins, né? Então tem águas com bolinhas pequenas, com gostinho mais salgado, fazem parte, inclusive, de um processo de gastronomia. É bom, café é muito bom. Porque café também teve uma época que dizia que não podia tomar muito, que fazia... O suco de uva, o suco de pitanga e de amora são ricos em substâncias chamadas xantina, que fazem bem. Alguns trabalhos falam sobre o café na redução e na prevenção de distúrbios do sistema nervoso central, tipo Alzheimer e demência. São trabalhos iniciais, mas o café faz bem, não tenha dúvida nenhuma. Leite? Hoje em dia, o leite e a lactose virou um grande vilão. Acabei de vir numa reunião e estava se discutindo isso. Na verdade, Chalita, a população brasileira, árabe, negra, italiano, espanhol, português, da origem do Mediterrâneo, tem uma incidência maior, e quanto mais velho você fica, mais intolerância à lactose você tem. Mas para afirmar esse diagnóstico, são necessários exames laboratoriais, provas muito corretas, não essa epidemia que nós temos aí de problema de lactose. E essa epidemia apareceu
Porque muitas artistas, para emagrecer, tiram leite, queijos e derivados, pão, macarrão e massas por causa do glúten, emagrece. É, claro. É lógico. Mas aí, fala assim, isso vira, alguns desadvertidos aí começam a fazer as dietas da sem lactose, sem isso e aquilo, e virou uma onda. Existe, sim, de acordo com a origem genética, a origem da raça da pessoa, maior ou menor intolerância, e mesmo os irmãos do mesmo pai e da mãe, com intolerância à lactose do pai e da mãe, podem ter diferentes, né, níveis de intolerância à lactose. Um não tem nada, outro tem mais. É relativo isso aí. Agora, a questão do leite, isso vale para queijo, todos os tipos de queijo e tal, evitando o excesso de gordura também do queijo, né? Sim. Quem tem colesterol elevado, o queijo traz gordura saturada, que é a gordura animal, aquela gordurinha da picanha, o amarelinho do queijo. Mas queijo é um bom alimento. É a principal fonte de cálcio o consumo de leite e queijos, porque o idoso precisa disso. O idoso tem uma deficiência de vitamina D, deficiência de cálcio. A mulher, na época da menopausa, tem uma fragilidade óssea maior. Nós temos hoje avaliando muito vitamina D, e a vitamina D baixa e o cálcio baixo leva a queda, que é a principal causa de doença, né, na terceira idade. Então, o queijo é muito bom. A pessoa não vai comer 500 gramas de queijo, mas uma fatia de queijo, tentando evitar o queijo mais gorduroso, um iogurte, por exemplo, é muito importante na terceira idade, é muito importante na criança. Ô, doutor Daniel, e essa história dos lights, assim, o light é light mesmo? Porque o diet é pro diabetes, né? E o light é o que tem um... É um problema, viu, Xalita? Esse problema do diet, então a pessoa precisa entender no rótulo o que tem. Por exemplo, um sal light é um sal que tem 25% a 50% menos sódio. É bom. Aí é... Um produto light em carboidrato é bom. Mas precisa ver se quando você pega um produto industrializado que é light em alguma coisa, para manter o sabor, eles não colocaram mais outra gordura. coisa. Então tem muito chocolate light em carboidrato, mas aumentou a gordura saturada. Então é ruim para o colesterol. Então, sempre a gente volta naquilo, no rótulo. E o rótulo precisa de educação, precisa aprender. Precisa aprender o rótulo, precisa enxergar o rótulo. Há tantos mitos também ligados a isso, né? Às vezes as pessoas dizem, mas fulano fazia atividade física, corria, comia adequadamente, teve um piripaque e aí morreu. Programa Mundo Melhor, conversando com o doutor Daniel Magnoni. E essa história que mesmo as pessoas que à noite dormindo uma parada cardíaca e morreu, tem como evitar isso? Olha, Xalita, a doença cardiovascular é a principal causa de morte no Brasil. Nós sabemos que em torno de 400 mil pessoas morrem anualmente de doença cardiovascular. E uma coisa alarmante, 40% dos infartados morrem antes de chegar no hospital. A doença cardiovascular não é que nem aquela ferida que vai aparecendo, vai aumentando, é onde você vai no dermatologista. Ela pode aparecer rapidamente. Por isso, é importante perguntar qual a principal causa de morte da sua família. E a partir daí, você ser muito rigoroso. O check-up médico, que é composto de uma conversa, alguns exames laboratoriais, com um teste ergométrico, onde você vai forçar. Porque, às vezes, a pessoa faz atividade física, mas não força o suficiente para aparecer os sintomas. Se tem alguma dúvida, você pode complementar com um teste ergométrico com medicina nuclear. Tem uma margem de erro de 99%, de acerto, né? De 99%. E aí, a evolução ainda pode ser feita com exames angiotomografia, são exames modernos, que aí dão certeza total. Mas, se você segue rotineiramente, após os 40 anos, com antecedentes da família, ou então 40 anos, obeso, hipertenso, fumante, para o outro, pode mostrar alguma mudança. Em tendo uma mudança, o médico vai para pacientes. Eu prefiro tratar um paciente grave que nunca teve nada do que um que teve um infarto simples. Porque o infarto é uma lesão no músculo do coração. Quando você trata um paciente que nunca teve nada, você vai colocar um stent, ponto de safena, ou então ser muito exacerbado na medicina preventiva, remédio para baixar colesterol, remédio para hipertensão. Quando o paciente veio contando a história, eu já tive um infarto, fiquei internado, primeiro, ele teve uma sorte. Para o ímpar, a chance de sobreviver, porque 50% morre antes de chegar no hospital.
O infarte destrói um pedaço do coração. É o sucesso da longevidade. É muito ruim receber no consultório paciente infartado que são indicados para você, você tem que começar tudo de novo, mas já começa com uma base doente. E o que a gente pode fazer para evitar ter um infarto? Se você tem uma genética para doença cardiovascular, e eu tenho muitos pacientes assim, aí não tem jeito, você tem que ser muito rigoroso. Hoje, por exemplo, o colesterol. No passado, o colesterol total era 200, fomos abaixando, e tem aquele colesterol bom e o ruim. O colesterol ruim é aquilo que mais nos preocupa. Antigamente, a gente concordava que ele ficasse 150. Passamos para 120, passamos para 100. Estamos em 100. Mas, se o teu pai, o seu irmão, o teu avô tem doença do coração, ou você é diabético, a família tem diabetes, nós devemos deixar esse colesterol ruim em 70. Então, isso que nós estamos fazendo, sendo muito mais rigorosos e muito mais contundentes na terapêutica, nesse caso, com remédios, para baixar o colesterol. Né? Baixar o colesterol em 70 somente com remédio. Mas, se você analisar 100 mil pessoas com antecedente familiar de doença do coração e 100 mil pessoas sem antecedente, e essas com antecedente, você dividir, um grupo você deixa 100 o LDL, no outro grupo você deixa 70, você vai ter menos infarto em 10 anos. Com esses que estão com 70. Então, esses com 70 com antecedente, os trabalhos mundiais estão mostrando que se você for mais incisivo, a longo prazo você vai ter menos doença. Quer dizer que o colesterol é um dos elementos mais importantes de se analisar para essa prevenção. Colesterol e o chamado colesterol ruim. E algumas variáveis com relação a esse colesterol ruim. Hipertensão e diabetes e fumo também são fatores de risco muito importantes. Você tem que controlar. Antigamente, a diabetes, a glicemia, a gente concordava com 120. Hoje, nós não deixamos ultrapassar 90. A hipertensão, quando eu comecei, a gente falava assim, 10 mais a idade por 9. Então, uma pessoa de 50 anos era 15 por 9. Hoje não. O limite é 12 por 8. Por quê? Se comparou um grande número de pessoas 15 por 8 por 20 anos. E um grande número de pessoas 12 por 8 por 20 anos. Esses com 12 por 8 tiveram menos infarto do que esse grupo. Então os trabalhos hoje são exatamente assim. Eles analisam um grande número de pessoas e veem o que aconteceu. E aí nós mudamos as nossas diretrizes. E quem tem problema de hipertensão tem que examinar a pressão com frequência. Sim, eu não estou dizendo para não comprar esses aparelhinhos de uso corriqueiro, mas quando for no seu médico, leva esse aparelhinho, pede para ele checar com o aparelho dele, ver se está tudo certo. Porque o aparelho do consultório nosso, lá do Hospital do Coração, semanalmente os engenheiros vão lá e calibram. Mas em casa fica naquela gaveta, 1, 2, 3 anos, a ti empresta para a comadre para o vizinho, vizinho para a comadre, e aquele aparelho fica ruim. Então, não custa nada, doutor, tirou a pressão, tira com o meu aparelho, vê se está bem, está errado tal. Então, a pressão tem que ser avaliada. O hipertenso tem que reduzir o sal. Tem que diminuir de peso e tem que fazer atividade física. Mesmo que seja caminhada, né? Porque às vezes a pessoa está pensando assim, onde eu moro, não tem academia perto, ou não tenho dinheiro para pagar uma academia, apesar que tem muitas academias populares hoje que são gratuitas, né? Tem muitas condições das pessoas fazerem, mas pelo menos caminhar, né? Olha, o problema da hipertensão é que ela é silenciosa. No passado, a tua mãe, tua tia, minha avó, minha mãe, achava que dor na nuca, dor no corpo era pressão alta. Os exames de hoje, chamado Holter, MAPA, então você está hipertenso se você está com 14 por 9, você não sente nada. Essa pressão de 14 por 9 é uma pressão dentro da artéria, que vai lesando, como se fosse um cano, que passa água muito forte. As junções do cano vão abrir um dia, vão gastar mais do cano. Então, 14 por 9, por 20 e 30 anos, sem sintomas, sem ir no médico, vai levar a mais arteriosclerose, quer dizer, a artéria por dentro vai estar mais lesada. Então, a checagem da pressão é importante. Tem gente que tem medo de ir ao médico porque não quer receber notícia ruim, né? Então a pessoa evita de ir e, na verdade, assim, com todos os recursos que a medicina tem hoje, quanto mais as pessoas forem, procurarem, prevenirem, ou mesmo câncer, né? Doenças que você pega no início, é muito mais fácil dessa pessoa ser curada e ter uma sobrevida muito maior, né? Tenha dúvida, a saúde masculina hoje, que é um outro aspecto, você deve ter interessado muitas pessoas sobre isso,
O câncer de próstata pode ser muito bem diagnosticado preventivamente. Os cânceres ginecológicos e a doença cardiovascular. A medicina tem que ser preventiva. Isso é um grande erro do nosso sistema de saúde. O nosso sistema de saúde é hospital centrista, que deveria ser posto de saúde centrista. O fato de antigamente a gente ter o médico de família, eu sou nascido no interior, por exemplo, o médico cuidava de todas as coisas e conhecia o histórico, conhecia o pai, a mãe. Esse distanciamento também, é claro que as especialidades ajudam muito você ter uma medicina talvez mais específica, mais precisa. Agora, por outro lado, você perde também a visão do todo, né? Hoje em dia, esse médico de família é inexequível. O que eu diria para você é que se eu tivesse que direcionar projetos de saúde, eu já fui diretor de algumas regiões de São Paulo de saúde, eu investiria tremendamente em postos de saúde, que é a porta de entrada do sistema. Aquele médico do posto de saúde vira o médico da família, porque aquela família vive naquele posto de saúde, ele conhece a pessoa, identifica e previne. Investir em hospital é muito bom como projeto eleitoral, que as pessoas também valorizam quem construiu um hospital, mas as pessoas deveriam valorizar quem construiu um posto de saúde. Em São Paulo, por exemplo, devia ter 600 postos de saúde, devia ter 2.000 postos de saúde. Com isso, aquela população iria mais no posto de saúde, iria menos no hospital, ficaria muito menos sobrecarregando. Mas o que faz a pessoa de baixo poder aquisitivo? E até o alto aquisitivo, eu estive conversando com alguns dirigentes do Sírio-Libanês, do Hospital do Coração e do Einstein, os prontos-socorros hoje estão lotados. As pessoas têm uma dor de cabeça, vão no pronto-socorro do Einstein, ou do Sírio-Libanês, do HCOR, do Oswaldo Cruz, e ficam lá e passam uma consulta de rotina. A pessoa de baixo poder aquisitivo, como o posto de saúde não existe, ou fecha no fim de semana, ou fecha às 6 horas da tarde, ele vai no hospital regional, que tem que atender um infartado, uma grávida e uma pessoa que torceu o dedo. E ao mesmo tempo, a mesma consulta. E aquele que torceu o dedo, que quebrou o braço, ocupa um leito e sobrecarrega o sistema de saúde. Então, o investimento na medicina básica é muito importante. Imposto de saúde. Isso resolveria, seria, vamos dizer, no século XXI, né, o médico da família, que nós não podemos mais ter. Uma coisa que eu acho importante, a forma com que o senhor fala como médico, esse perfil do novo médico também. Eu vejo minha mãe, por exemplo, minha mãe, à volta do médico, assim, nem encostou em mim, nem tocou em mim, nem ouviu. E no fundo a pessoa tem essa carência mesmo, né? O médico que examinou, que chegou, que olhou. O médico pede o exame, olha, e essa coisa da humanização que se fala muito da medicina também, né? Porque às vezes o médico chega e a pessoa fica um pouco melhor só do médico chegar. Porque é emocional, né? Você está naquela tensão, achando que o jeito que o médico fala, a maneira com que conduz. Então, esse aspecto humano do médico, além da questão científica, é fundamental, né? Essa é outra série. Chalitas e o médico. Porque, se a gente for discutir o sistema de saúde, o médico do posto de saúde, ele tem pouco tempo e pouco instrumental para atender a pessoa. Ganha pouco, tem pouco tempo e não tem condição de atender. O médico do alto padrão do plano de saúde também ganha pouco do plano de saúde e ele pede muito exame para anular a sua ineficiência em examinar. Então, a nossa saúde gira num mundo perverso que não tem somente um vilão, são muitos vilões. Um plano bom é o plano de saúde da família. Esse plano de saúde da família, se aumentado e ampliado, esse PSF, né, Plano de Saúde da Família. Todo mundo gosta disso. Interligado com o posto de saúde. O posto de saúde no hospital regional, no hospital, vamos dizer, pequena região, grande região, no hospital central, seria um projeto maravilhoso. E nada de inventar plano de saúde da família com pessoa que não fala em português, tá? Mas o plano de saúde da família com um médico bem formado, desde a época de faculdade, ganhando bem, uma enfermeira, vai conhecer a região. Multidisciplinar que vive ali, fica ali com as pessoas, né? Nesses últimos governos nós perdemos a chance de investir nesse plano de saúde da família, viemos com ideias milagrosas que não resolveram nada, só pioraram. Deixa eu só responder uma questão aqui. Toda semana a gente responde uma pergunta de um telespectador nosso. A gente troca só o nome da pessoa aqui, mas essa aqui a gente vai chamar de Camila de São Paulo. Ela diz o seguinte: estou fazendo terapia e percebi que quando um homem se aproxima de mim, eu fujo. Não consigo gostar de ninguém. O problema é que quanto mais eu fujo, mais eles vêm atrás de mim. Vira um jogo, mesmo que eu não queira. Gostaria de conseguir ver beleza nos relacionamentos
e nos homens, mas não consigo confiar em ninguém. Por que será que isso acontece comigo? Camila, vou te dar uma sugestão para você refletir aí, né? Claro que, como na medicina, não tem resposta pronta para essas coisas, mas sempre que uma pessoa manda uma pergunta, né, envia para a gente, primeiro que ela já identificou um problema que ela sente. E as relações humanas, elas são muito complexas, né? O ser humano é muito complexo, por isso que o ser humano é fascinante, não há duas pessoas iguais. E nós temos um depositário de traumas, de medos, de frustrações, de decepções na vida, e isso acaba perturbando outras relações. Então, há coisas que aconteceram na sua vida, nos seus namorados que você teve, as pessoas com as quais você se aproximou, o que aconteceu com elas, né? As relações, elas são muito bonitas, mas elas são difíceis. E buscar uma pessoa perfeita não existe, porque o ser humano é imperfeito. Você vai ficar a vida toda esperando que alguém perfeito chegue. Não acho que precisa namorar todo mundo que venha atrás da gente, né? Mas é muito legal quando você encontra alguém que você percebe que essa pessoa tem coisas em comum com você. Seja uma relação de namoro, de amizade, de companheirismo, porque aí está a beleza da vida, de você dividir coisas, né? Uma vitória só tem sentido quando você pode abraçar alguém para celebrar aquela vitória, para comemorar aquilo, ter alguém para dividir um pouco os seus medos, os seus traumas. Repito, seja uma relação de amor, uma relação de amizade, mas mesmo se muitas pessoas traíram você, traíram a sua confiança como amigos, como companheiros, acho que precisa continuar valendo a pena acreditar em alguém, porque senão a vida não tem graça nenhuma, né? Isso, aliás, dá para mesclar aqui com o coração, né? Porque é impressionante assim a quantidade de diagnósticos de depressão, né? De pessoas que estão profundamente carentes, solitárias, sem querer se relacionar, sem querer ter amigos, trancadas nelas mesmas, por desconfiança, por medo de gente, né? Teve um livro famoso do Marco Aurélio Dias da Silva, lá do Dante Pazzanese, que era Quem Ama Não Adoece. Na verdade, a relação é isso mesmo. Cuidar de alguém, né? Amar todos os aspectos, né? Amar a vida, amar o projeto de vida, né? amar ter seu um passado, tema futuro, para viver, ter um sonho. Essa menina precisa ter um projeto. Um projeto de relacionamento a longo prazo. Que projeto é esse, né? O que você quer da sua vida? Que sonhos você tem, né? E isso vale para a medicina também, vale formação para professores, palestras, né? Professor ganha mal, ganha, a gente tem que lutar para ganhar melhor, para ser mais valorizado. Tudo isso é uma bandeira essencial. Agora, há um outro lado que é ser uma opção de vida. Mas assim, não é isso que você escolheu para a sua vida? Não é isso o seu projeto de vida, né? Isso melhora o coração, né? Não é dúvida. Quem ama não adoece. E outra coisa, o que mata também não é trabalho, é raiva. É raiva, né? A doutora Adib sempre fala essa frase, que às vezes a doença não vem porque... doutor, eu estou trabalhando demais. Trabalhando demais com prazer, não dá doença. Sabe que eu tive a honra de entrevistar algumas vezes o doutor Adib, acho que umas 3 vezes já no outro programa que eu tinha, e uma coisa que eu acho fascinante nele é essa questão da emoção e do sonho na idade dele, a vontade de trabalhar, de produzir, de fazer, né? Eu acho que isso marca. Eu convivo lá na Academia Paulista de Letras com pessoas de 94, 95, 96 anos, escrevendo livros, produzindo. Quando a pessoa tem um tema, tem uma ocupação, ela tem uma tendência de adoecer menos e viver mais, né? Verdade. Eu vou te dizer uma coisa, você pode até fazer o próximo programa, não comigo, com uma pessoa de mídia digital, mas eu tenho muito paciente da terceira idade. Eu estou fã, sabe do que para a terceira idade? Facebook. O idoso porque 60 anos é mais idoso, o idoso de 80 anos, eu vejo minha mãe, por exemplo, ela tem 87 anos, está no Facebook e ela acompanha o Facebook dos 8 netos. Ela sabe mais da vida das minhas filhas do que eu mesmo. E ela sabe, vive, interage, participa, Skype. Então a informatização da terceira idade é um projeto muito bom de redução de solidão, de depressão. A pessoa participa, vê. Como, por exemplo, o Sudoku também, outra coisa boa. Para a memória, né? O Sudoku é perfeito, mas a integração da terceira idade no mundo digital, às vezes a gente segrega, fala, não, sai disso e tal. Não, eles têm que entrar, e quando eles entrarem, eles vão poder se relacionar com seus amigos, procurar amigos antigos, Skypes e Facebooks. E aí, são projetos, porque o idoso sem projeto é um idoso doente. É um idoso, sem dúvida nenhuma, tomando antidepressivo, e se ele está depressivo, vai no médico, vai sair com antidepressivo. Então o idoso tem que fazer atividade física, pilates, tai chi chuan e entrar no mundo digital também. Usar o celular à vontade. Namorar. Sem dúvida nenhuma. Ir para baile da terceira idade, né? Você vê que as pessoas com excursões, tem né? um trabalho maravilhoso, um grupo que dançava bailes da terceira idade, 3 vezes por semana e outro que não. E a hipertensão foi muito melhor controlada nesse grupo,
porque é atividade física, é bem-estar e é prazer. Muito obrigado pela sua presença, doutor Daniel. Uma honra te receber aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Desculpa pelas perguntas próprias que Não. eu fiz. Mas é muito legal, que a gente quer aqui no programa Mundo Melhor é que você possa cuidar mais de você, né? Nós acreditamos que a vida é um dom de Deus, é um presente de Deus, e é tão bom quando a gente tem essa consciência de que a gente cuida desse presente, né? A gente cuida dos outros, cuida das pessoas que a gente ama, porque é isso que fica da vida, né? Às vezes as pessoas têm a ilusão de que é o excesso de poder, de cargo, de dinheiro, é isso que vai me trazer felicidade. A felicidade está ligada ao cotidiano, às relações que no dia a dia vão fazendo com que a minha vida seja melhor. Uma linda semana para você, um ótimo sábado. Com Deus, até semana que vem.